Boa noite, amados. Mais uma vez, nós estamos aqui com você no canal Cantinho do Obreiro para darmos continuidade ao nosso curso As Parábolas de Jesus. Estamos caminhando e hoje nós já estamos na sexta parábola. E hoje vamos falar sobre a parábola do fermento, né? A anterior foi a parábola do grão de mostarda e hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do fermento, que se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 33. Eu queria também incentivar você a compartilhar com um irmão, um amigo, com sua família esse conteúdo, para que todos possam crescer no conhecimento da palavra. A Bíblia fala em Oséias que o povo de Deus, ele peca, ele erra por falta de conhecimento, tá? Então a palavra de Deus é que nos instrui, ela nos conduz, ela é o nosso manual de fé, as nossas regras de vidas estão todas nela. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar aprendendo com Jesus, porque foi Jesus que ministrou essa parábola, ou seja, as parábolas, tá? Então, Mateus capítulo 13, versículo 33, o Senhor vai dizer assim, ele vai encontrar outra parábola logo após o grão de mostarda e vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Veja que ele continua falando sobre o reino dos céus. E é interessante entender, irmão, que essa parábola, ela vem junto com a parábola do grão de mostarda. Ambas elas formam um par, elas caminham junto nesse texto, dentro do contexto dessa palavra, de maneira que os seus ensinos eles se complementam. A parábola da semente de mostarda, ela fala sobre o crescimento exterior do reino dos céus. Já a parábola do fermento se refere ao crescimento interior do reino. A parábola da semente de mostarda, ela vai focar a expansão visível do reino, enquanto a parábola do fermento, ela foca no poder interior do reino dos céus. E esse poder interior, ele influencia sobre todas as coisas. Andam juntas. O Espírito Santo ele é plantado no coração do homem e ele exerce uma grande influência no seu interior. E aqui o interior do homem é o fermento. Mas não podemos esquecer que este reino também se expande de forma visível e exterior, conquistando territórios, povos, nações, através da semente pequena, ou seja, da mostarda. Então, as duas se complementam. Sugerimos para você que pretende preparar um sermão, levar uma palavra sobre essa parábola, que não separe as duas parábolas, que você pode trabalhar as duas e certamente o seu sermão não vai estar fora de nenhum contexto bíblico e vai ficar bem completo. Jesus ele descreve uma situação corriqueira na vida de qualquer dona de casa dessa época, quando ele trata dessa palavra. É o processo de se fazer pão. E nesse processo, o que acontecia? A mulher, ela pega uma pequena quantidade de fermento, misturou em uma grande quantidade de farinha. Embora a parábola não descreva juntamente a farinha e ao fermento, né, as quantidades de cada um, não descreva também que a água, o sal era utilizado na receita do pão, nós entendemos que eram ingredientes, mas aqui o foco aqui é o fermento, né? É bem interessante lembrar que existiam os outros ingredientes, né? E que não aparecem na narrativa. E após fazer toda essa mistura, restava a mulher apenas deixar a massa descansar, esperando que o fermento fizesse essa massa crescer.
Isso é um processo normal quando se faz pão. Tanto em Mateus quanto em Lucas, os dois textos eles deixam claro que a mulher utilizou 3 medidas de farinha. E essa medida no grego chama-se sata. Varia de 7 a 13 litros. E logo, 3 medidas representam algo em torno de 21 a 39 litros de farinha de trigo, né? E se você converter isso para quilo, é a mesma coisa, certo? 21 a 39 quilos de trigo. Alguns estudiosos, eles chegam a contestar, argumentando que nenhuma dona de casa faria uma quantidade tão grande de massa. Pode até parecer uma quantidade exagerada, mas nós lembramos um outro texto bíblico, quando Sara, esposa de Abraão, ela fez uma quantidade bem semelhante a essa lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 6. O texto ele diz assim: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Olha como são bem parecidos aí os textos. E existem diferentes interpretações sobre a parábola do fermento. Mesmo sendo uma parábola bem pequena, simples, existem muitas sugestões de interpretações, né? Alguns entendem que a mulher representa a igreja. Outros argumentam que as 3 medidas se referem ao corpo, alma e espírito, ou ao coração, a alma e a mente. Há também aqueles que defendem que essas 3 medidas representam os judeus, os gentios e os samaritanos. São 3 interpretações. Uma outra discussão também entre os estudiosos, os intérpretes, é sobre a questão da levedura. Alguns defendem que o fermento ele simboliza algo ruim, algo que é corrupto, algo que prejudica a comunhão com Deus. E eu creio que quem defende esse posicionamento, essa argumentação na Bíblia, tem que ter um pouco de cuidado, né? Tem que ter um pouco de cuidado. Porque essa posição ela não pode ser sustentada dessa maneira, pois contradiz totalmente o contexto da parábola. Nós podemos usar como exemplo a palavra serpente. Geralmente essa palavra é associada ao mal nos textos bíblicos, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 13, no Salmo 58, versículo 4, no Salmo 140, versículo 3, em Provérbios 23, 32, em Isaías 27, 1 e em vários outros textos. Entretanto, em Números, no capítulo 21, versículo 8, em João, no capítulo 3, 14, a serpente claramente está representando o Filho do Homem. Então, querido, muito cuidado com as interpretações. Tem que se ver o contexto bíblico. E uma outra referência que pode ser utilizada é Mateus no capítulo 10, versículo 16, onde nós somos aconselhados a sermos prudentes como a serpente. Você entendeu agora? Temos que ter muito cuidado com as interpretações. Uma regra básica para interpretar textos bíblicos é se atentar ao contexto. É o contexto que vai decidir o sentido simbólico empregado naquele texto, caso exista um. No caso dessa parábola, o contexto ele deixa claro que o fermento representa o reino dos céus e em nada está relacionado ao mal ou ao pecado, e sim a algo que cresce, a crescimento do reino, e há um crescimento interior, queridos. O mesmo também serve para o excesso de interpretação. Temos que ter muito cuidado com isso, que fatalmente pode culminar em alegorias que possam distorcer a mensagem principal de Jesus. Querer aplicar significados às 3 medidas de farinha, ou descobrir quem é a mulher que está fazendo a massa,
é entrar por um caminho, um estilo de interpretação muito pessoal, além de tirar o foco do verdadeiro ensino que Jesus quer dar a respeito dessa parábola. E ele fala do reino dos céus. Entenda porque as parábolas sempre vão estar juntas. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Ele fala sobre o reino, crescimento visível e o crescimento interior. Crescimento visível, grão de mostarda. Crescimento interior, o fermento. E que lições essa parábola pode trazer para as nossas vidas? Nós podemos citar pelo menos 3 importantes lições dessa parábola. A primeira é que o invisível demonstra resultados visíveis. O fermento ele fica invisível na massa, você não vê, mas todos podem ver o seu efeito, crescimento. Da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração e vida do homem e vida daquele que é cidadão do céu. Ainda que pareça invisível no mundo de hoje, ele está presente, agindo ativamente e em resultados visíveis podem perceber seu poder e a sua presença, querido. Uma segunda lição é que o fermento ele atinge cada parte da massa. Enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida, a fim de que ela cresça. Nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino do céu atinja cada segmento das nossas vidas. Os cidadãos do reino devem combater as condições de miséria no mundo, devem ficar atentos às necessidades dos pobres, prezar pela melhoria na educação, na sociedade, ser solidário, tá entendendo? Precisa defender a justiça frente às grandes injustiças que nós vemos na sociedade, né, no nosso dia a dia. Devemos exigir honestidade, integridade daqueles que nos rodeiam, e também devemos ser essa demonstração, esse testemunho de integridade. Precisamos promover, queridos, a moralidade que hoje está esquecida, a decência que hoje está sendo esquecida. Resumindo, nós devemos agir o máximo com integridade em todas as áreas da nossa vida. E uma outra coisa é que ressalta a missão da igreja. A conduta que é esperada de nós, seguidores de Cristo, em cada segmento das nossas vidas, não é algo à parte da evangelização do mundo. Ao contrário, nossa conduta diante da sociedade está conectada diretamente ao evangelismo, a evangelizar, de uma forma que ela seja uma parte integrante da nossa vida, seja a nossa missão, o cumprimento do ID. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essa palavra, querido, maravilhosa de Jesus, fala a todos nós, aos que seguem a Cristo. Ele diz: vós sois sal, vós sois luz. Ele não diz que devemos ser, ele diz que nós somos sal e luz. É isso que você é, querido. É isso que nós somos. E é isso que nós devemos desejar para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles que nos rodeiam, que venham ser alcançados por esse sal, por essa luz, por essa semente plantada nos nossos corações. Querido, se você gostou de mais esse estudo, compartilhe, convide outras pessoas, curta, se inscreva. Faça com que essa palavra ela possa multiplicar-se no reino. E eu quero finalizar dizendo para você que você é uma bênção de Deus, que você nasceu para vencer. E nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã nós estaremos juntos com mais um estudo de uma parábola. Deus abençoe.